pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. É sempre muito bom ter aqui a sua companhia. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver então nesta vídeo dois capítulos, capítulo 6 e o capítulo 7. Os dois capítulos eles acabam estando dentro do mesmo contexto e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom, um tempo de aprendizado importante para as nossas vidas. Nós vamos ver aqui que com o crescimento de uma igreja, problemas poderão acontecer e problemas que se apresentam de maneira natural com o crescimento de qualquer igreja. E claro que nós vamos estar falando aqui da igreja primitiva. Eu quero aqui fazer um convite para você, caso você ainda não seja um inscrito aqui do canal, para que você se inscreva, venha caminhar conosco, será um prazer ter aqui a sua companhia. E todo este conteúdo que nós estamos estudando, ele faz parte de um projeto de estudo bíblico online. Então, caso você tenha vontade de estudar a palavra de Deus e online, é muito interessante, porque você pode interagir, inclusive, com as demais pessoas que estão participando do grupo. Fica aqui um convite, basta você mandar uma mensagem para este número de WhatsApp, eu entro em contato com você e aí então te coloco no grupo do projeto e será um prazer ter você caminhando conosco, amém? Antes de começar, vamos aqui fazer uma oração, me acompanhe nessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos mais estes textos da Tua Palavra. Ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração através daquilo que nós vamos aprender. Senhor, que a nossa mente possa estar aberta para receber os ensinamentos daquilo que nós vamos estudar. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Bom, antes de iniciarmos a leitura do texto propriamente dito, acho que é importante a gente comentar aqui que o crescimento ele é um processo extremamente natural para qualquer ser vivo saudável. A igreja, sendo então um organismo vivo, saudável, é natural que ela cresça. Se a igreja não cresce, queridos, ela está doente, tem algum problema e ela obviamente precisa de tratamento. A igreja lá em Jerusalém, a igreja primitiva, ela estava crescendo. A gente viu que começou com quase 3.000 pessoas logo após Pentecostes, depois ia recebendo acréscimos de pessoas dia após dia. Lucas vai narrando todo esse crescimento logo no início dos primeiros capítulos. E o segredo, queridos, do crescimento da igreja, ele tem aí dois lados que eu acho importante a gente comentar. O primeiro, sem sombra de dúvida, é o lado humano, e isso é inerente a qualquer igreja. Aqueles irmãos, eles oravam, eles adoravam a Deus, eles aprendiam conforme a doutrina dos apóstolos, supriam as necessidades uns dos outros, eles ofertavam os seus bens, eles evangelizavam os incrédulos, enfim, eles faziam a parte deles. E o outro lado, queridos, ele é o lado divino, é aquele lado que depende da vontade de Deus. Deus é aquele que orienta, Deus é aquele que capacita, Deus é aquele que dá o poder e a autoridade, é aquele que consola, que produzia milagres, libertava as pessoas e produzia o crescimento espiritual. Só que o crescimento, queridos, o crescimento, seja humano ou da igreja, ele tem um preço, ele traz consequências. Crescer dói, toda criança sabe disso. E com o crescimento, lógico, surgem aí conflitos, surgem problemas, surgem desafios. O livro de Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 7, Lucas ele vai registrar aqui um problema que é oriundo do crescimento da igreja. Vamos aqui fazer então essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala
hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 se reuniram, todos os discípulos, e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada de modo que se manifestava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, queridos? Bom, portanto, nós vimos aqui nesta primeira parte que à medida que a igreja de Jerusalém ela ia crescendo, ela ia integrando novos elementos, novos integrantes, pessoas diferentes, os problemas começaram a surgir. Isso é natural, isso é natural. Toda igreja tem a sua pluralidade de pessoas, pessoas que pensam diferentes, alguns vêm de outras denominações religiosas, cada um pensando de uma forma. Quando você coloca tudo isso dentro de um conjunto, se não houver ali o Espírito Santo de Deus trabalhando na harmonia, é natural que haja um desentendimento. E à medida, então, queridos, que a igreja vinha crescendo, começaram a surgir alguns problemas. E os helenistas, aqueles que eram de origem grega, eles se deram conta de que as suas viúvas elas estavam sendo esquecidas ou preteridas na distribuição diária. Havia uma discriminação racial, se é assim que nós podemos dizer, na hora da assistência social da igreja. A diversidade racial entre hebreus, helenistas e prosélitos, resultante aí do crescimento da igreja, gerou esse clima de tensão, de murmuração e de desconfiança. Observem aí, queridos, que o coração e a alma do povo já não era mais como no comecinho ali, um único, né, um só. As pessoas começaram então a ter dissensões. E os helenistas, eles eram judeus que falavam grego e que mudaram para Jerusalém. Eles, na verdade, eram pessoas oriundas de várias partes do mundo, provavelmente não sabiam o aramaico. E já os hebreus eram os judeus nativos, eles falavam o aramaico, falavam o grego. Fato é que os apóstolos já não davam conta de tanto serviço, porque as coisas iam crescendo e as coisas iam trazendo novas pessoas, e aí chegou-se à conclusão que mudanças precisavam ser feitas. Qualquer igreja, queridos, quando ela começa a experimentar um crescimento sadio ou um crescimento natural, ela começa sim a enfrentar problemas. Isso sempre vai acontecer. Sempre ficarão expectativas não atendidas, necessidades que não foram supridas, e com isso problemas começarão a surgir. Às vezes o espaço físico fica reduzido, o número de pessoas para ser pastoreado aumenta, e aí a igreja precisa de mais pastores, precisa de mais obreiros dispostos a servir, e etc. Portanto, nós precisamos, queridos, atentar a esses detalhes e aprender a tratar os problemas do crescimento de uma igreja com sabedoria e discernimento. E aí nós vamos ver aqui que houve da parte de Deus uma direção para aqueles homens. É importante ficar bem claro que o papel do diabo ele sempre é usar essas situações para promover confusão,
maledicências, ressentimentos, divisões nas igrejas. Portanto, os 12 apóstolos, detectando este problema, essa necessidade de assistência para as viúvas, buscaram logo uma solução. E por que eles detectaram? Primeiro, porque eles viviam juntos do povo. Olha que interessante. Ninguém pode ser líder, queridos, à distância. Ninguém pode comandar, cuidar, amar de pessoas que fazem parte de uma igreja à distância. E então os oficiais e os líderes, eles ali conseguiram detectar o problema porque eles viviam, estavam compartilhando de um problema comum com a igreja. Um segundo motivo que os levou a detectar o problema. Eles, vendo aquela situação, já pegaram de imediato e trouxeram para si, trazendo aí a possibilidade, com uma iniciativa, de resolver esse problema. Eles não negaram que havia um problema, eles não esconderam o problema, eles não fugiram do problema, não ficaram se justificando do problema, mas, pelo contrário, eles se propuseram a resolver. O líder, ele é sempre alguém que propõe soluções, queridos. A iniciativa de solucionar o problema, ela deve partir de um líder. Ele pode não ter a melhor solução, mas ele tem que ter, sim, uma alternativa para apresentar, mesmo que a solução venha de uma outra situação que alguém possa trazer. O líder tem que estar aberto a ouvir também, mas ele não pode negligenciar diante de um problema. E ali surgiu uma proposta democrática. E essa proposta, então, como nós vimos aqui no verso 2, ela foi colocada à mesa. Os apóstolos ali convocaram a comunidade e os discípulos para se tomar uma decisão. Como resolver esse problema? Observa-se aí claramente, queridos, na igreja, dois grupos. Os 12 apóstolos, líderes, e ali, no caso, a comunidade, os liderados. E esses dois grupos, então, perceberam que o assunto mexia com a sensibilidade dos envolvidos e que qualquer decisão, digamos até autoritária, produziria uma quebra de unidade na igreja, então eles resolveram decidir em conjunto. Havia, sem dúvida, como nós vimos, uma questão racial envolvida. Os helenistas, que eram judeus da dispersão, precisavam, de apoio. Eles pensavam que pelo fato de não falar, talvez o judeu como os judeus mesmo, eles fossem ali menosprezados. E os judeus que só falavam aramaico, eles eram de cultura totalmente judaica. Então, eles tinham essas diferenças. E os 12, então, se propuseram a fazer o quê? A encontrar uma solução em comunidade, a fim de que eles decidissem o que fazer. Então, fica evidente que a opção pela liderança democrática dentro de uma igreja, na qual a decisão da maioria é o que prevalece, é uma alternativa eficiente para a solução de problemas congregacionais. O problema na igreja de Jerusalém, queridos, deu a oportunidade para que os apóstolos avaliassem o ministério, estabelecendo ali prioridades, inclusive. Para eles, os apóstolos, era importante não abandonar a pregação da palavra e então trazer outras pessoas que pudessem servir à mesa. E aí, queridos, nós temos aqui basicamente duas funções ministeriais que já surgem na igreja primitiva: a da palavra e a do serviço. A proposta dos apóstolos não é criar aí uma hierarquia de funções, mas sim uma definição de tarefas. A prioridade dos apóstolos era a oração e o estudo da palavra, enquanto os outros se dedicavam a servir à mesa. E todo problema, queridos, todo problema, ele tem uma solução e ele tem que ser resolvido. E aí o que acontece, como nós lemos aqui, os irmãos escolheram 7 homens e esses homens foram, então,
apresentados aos apóstolos, e os apóstolos então oraram por eles e lhes impuseram as mãos. A partir daquele momento, esses 7 homens estavam investidos da autoridade para poder cumprir essa missão específica de servir à mesa. Em suma, a igreja então parece que continua crescendo, como nós vemos aqui, uma vez que as coisas foram acertadas. Observe que a igreja que cresce, ela precisa, queridos, de uma liderança presente, de uma liderança ativa, ela necessita buscar soluções em conjunto, definir prioridades, tarefas, sempre aí, claro, debaixo do quê, queridos? De uma autoridade espiritual. A igreja de Jerusalém, ela foi progredindo, por quê? Porque um problema de murmuração que os helenistas haviam apontado foi resolvido com sabedoria pela comunidade. Amém, queridos? Então, dando continuidade agora aqui ao nosso texto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler agora do versículo 8 do capítulo 6 até o final do capítulo 7. Tá? Então, nós temos um texto longo pela frente, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, e assim como os das províncias da Cilícia e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão e conduziram-no na presença do sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas e alegaram: este homem não para, de proferir blasfêmia contra este santo lugar e contra a lei. Portanto, nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Então, todos que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o de um anjo. Vamos entrar então agora no capítulo 7 e já falar do desfecho dessa situação de Estevão. Então o sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Diante disso clamou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhes ordenou: sai da tua terra e da tua comunidade, dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, após a morte de seu pai. Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. E Deus lhe falou desta forma: teus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por mais de 400 anos. Contudo, eu punirei a nação a quem servireis como escravos, e depois disso saireis livres dali e me adorareis neste lugar. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou a Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. E apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as suas tribulações.
dando a José graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, o que trouxe grande sofrimento, e nossos antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou aos seus irmãos e à sua família, e foi conhecida pelo faraó. E aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó e a todos os seus parentes, 75 pessoas. E assim, pois, desceu Jacó até o Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Seus corpos foram trasladados de volta a Siquém e depositados no túmulo de Abraão, que ali comprara por certo preço em prata dos filhos de Hamor. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa, Abraão, nosso povo, cresceu em número e multiplicou-se no Egito. Então, o outro rei, que não conhecia a história de José, passou a governar o Egito. E ele agiu de forma traiçoeira contra o nosso povo e oprimiu nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar seus próprios recém-nascidos, a fim de que não sobrevivessem. E foi naquela época que nasceu Moisés, que era um menino extraordinário aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Entretanto, quando teve que ser abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. E assim Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se um homem poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se, matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o havia dirigido para libertá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconduzi-los à paz, argumentando: homens, vós sois irmãos, porque agridem-se um ao outro. Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou: quem te constituiu autoridade e juiz entre nós? Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com outro egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro, e foi pai de 2 filhos. Então se passaram mais 40 anos, quando apareceu a Moisés um anjo no deserto, próximo ao monte Sinai, em meio às labaredas de um espinheiro que queimava. Ao contemplar aquela cena, ficou perplexo, e ao aproximar-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés ficou trêmulo de medo e não ousava erguer o seu olhar. Então o Senhor lhe ordenou: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tendo visto com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus clamores e desci para livrá-los. Agora, porém, vem e tu e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés a quem eles haviam rejeitado com essas palavras. Quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador pela mão de um anjo que lhe apareceu no espinheiro. Foi este o que conduziu para fora, realizando feitos portentosos e sinais maravilhosos no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por um período de 40 anos. E este Moisés, que disse aos israelitas: Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés esteve na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, antes o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito. Clamando a Arão: faze-nos um Deus que nos conduza, pois quanto a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquela época eles produziram um ídolo em forma de bezerro, ofereceram-se-lhe sacrifícios e realizaram uma grande celebração em homenagem aos que as suas mãos teriam produzido.
Por isso Deus se afastou deles e os deixou que se entregassem ao culto dos astros, exatamente como foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que oferecesse sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Ao invés disso, erguestes o tabernáculo de Moleque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolo que fizeste para adorá-los. Por essa razão eu vos mandei para o exílio, para além da Babilônia. Contudo, o tabernáculo da aliança estava entre os nossos antepassados no deserto, que fora construído conforme as ordens de Deus a Moisés e de acordo com o modelo que ele havia estabelecido. Tendo-o recebido nossos antepassados, o levaram sob a direção de Josué, quando tomaram posse da terra das nações que Deus os expulsou de diante deles. E este tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que recebeu graça da parte de Deus e rogou-lhe que lhe fosse concedido edificar uma habitação para o Deus de Jacó. Apesar disso, foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o seu trono e a terra o estrado dos seus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor, ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e de incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiam vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciavam a chegada dos justos, do qual agora vós tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração dos anjos, porém não obedecestes. Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, estes declaravam em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu. Amém, queridos. Eu sei que o texto foi um pouco longo, demasiadamente longo, mas era importante você ouvir todo esse contexto. Não há uma pregação tão clara e resumida em certas palavras do Antigo Testamento como esta pregação de Estevão. Observe, vamos começar falando de Estevão. Estevão foi um dos eleitos para servir à mesa. Ele e Filipe, ao longo aqui do livro de Atos, nós vamos ver que foram aqueles homens dentre os 7 que se destacaram também por serem pregadores e por realizarem milagres. Observem que o seu nome, que significa coroa, é um homem que estava cheio da graça e do poder e que fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. O seu nome, queridos, não foi por acaso, ele foi aquele primeiro mártir que foi morto após a subida de Jesus. Ele foi, portanto, o primeiro mártir do cristianismo. E ele era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de fé e do poder de Deus. E nós podemos ver que neste texto que nós lemos, daria para dividir a história da vida de Estevão e seu ministério em 3 pequenas partes. A primeira falando do seu testemunho, quem ele era. Depois nós vemos aqui no capítulo 7, já do verso 1 ao 53, Estevão o pregador, levando a mensagem e pregando com ousadia, com intrepidez lá no Sinédrio. E depois, do verso 54 ao 60, o mártir Estevão.
Deus usou Estevão para testemunhar aos líderes de Israel. Judeus de várias nações, queridos, viviam em Jerusalém, em seus próprios guetos. E nós, como vimos aqui no início, haviam lá os grupos dos libertos, que haviam recebido a liberdade do Império Romano. Eles não puderam resistir à pregação e ao ensino feito por Estevão. E a única alternativa que eles tiveram, portanto, para tentar calá-lo era matando Estevão. Eles usaram da mesma estratégia que usaram contra Jesus. Subornaram ali algumas testemunhas, algumas falsas testemunhas, e acusaram Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus. E em seguida, instigaram o povo a acusar Estevão de blasfêmia contra o templo, contra a lei, e isso em uma audiência realizada diante do Sinédrio. Estevão, queridos, ele não estava contra o templo. Estevão não estava contra a lei de Moisés, mas ele seguia na mesma interpretação de Jesus. Ele é o novo santuário de Deus, como diz Marcos capítulo 14, verso 58. E ele é quem veio para cumprir a lei de Moisés. Portanto, queridos, a prova disso é que assim como o rosto de Moisés resplandeceu lá em Êxodo, capítulo 34, dos versos 29 e 30, nós vimos aqui também que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Nós também vemos aqui que Estevão, então, por essa situação, ele é preso e ele é levado, então, diante do Sinédrio. E aqui ele vai fazer o sermão que é considerado o sermão mais longo do livro de Atos. É um sermão, queridos, que não é tedioso de você ouvir. Acredito que você não tenha se cansado de ouvir. Mas ele é um sermão muito interessante, porque ele sintetiza, ele é direto, ele é penetrante. E revela, inclusive, que Estevão era um homem que conhecia muito bem a Bíblia. E ele fala de uma forma muito direta e objetiva aquilo que aconteceu desde o tempo de Abraão até chegar em Jesus. Então o sermão, queridos, ele foi ali dirigido ao Sinédrio. O público principal eram as autoridades religiosas, mas também ali aqueles que estavam presentes, aquele povo judeu. E Estevão, tanto é que na hora que ele começa a falar, ele chama a atenção do povo. Olha, irmãos e pais, ouvis aquilo que eu tenho a dizer. Uma outra coisa interessante é que o conteúdo do sermão, ele é uma exposição completa, queridos, da história de Israel. Tudo aquilo que Estevão falou, ele cita os personagens, os principais, ele fala de Abraão, ele fala de José, ele fala de Moisés, ele fala de Josué, fala de Davi, Salomão, cita os profetas até chegar a Jesus. E aí, queridos, aquele sermão, ele aplica, queridos, aos ouvintes aquilo que eles não queriam ouvir. Estevão diz aos judeus que eles interpretaram erroneamente a revelação de Deus. Mas Estevão mostra, queridos, que a presença de Deus estava sobre ele quando ele discursava, quando ele falava. E aí ele diz também que desde quando Deus se revelou a Abraão na Mesopotâmia, passando por José, por Moisés, Deus estava presente em todos esses momentos, mostrando ao povo judeu que durante toda essa trajetória, eles rejeitaram a Deus e eles rejeitaram a forma como Deus o escolheu para poder mostrar para eles qual era o caminho. A nação de Israel rejeitou o Messias desde o princípio. E aí, queridos, ele consolida, vocês rejeitaram desde o princípio e mataram o Messias na cruz. Estevão declara que os judeus, eles sempre foram desobedientes, não só às leis, mas também aos profetas, aqueles homens que Deus escolheu para advertir ao povo, para que o povo pudesse corrigir dos seus maus caminhos. E aí ele cita, queridos, o exemplo do bezerro de ouro, quando o povo ainda tinha acabado de receber os 10 mandamentos, mas já quebrou eles ali. E conclui o seu discurso, queridos,
falando ali que aquela geração era uma geração que pecava contra Deus, da mesma maneira que as gerações antigas. E homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como também fizeram os seus pais. Estevão, queridos, portanto, provoca uma ira, uma revolta muito grande naqueles homens. O coração humano, queridos, não mudou e nem pode ser mudado se não for pelo poder da graça de Deus. Os judeus, então, resolvem matar Estevão, movidos pelo ódio, movidos pela intolerância religiosas, movido pela intolerância à verdade de Deus. Eles o apedrejaram de forma violenta e cruel. E é muito legal que a gente vê que o último olhar de Estevão foi um olhar para o céu. E lá ele testemunhou, lá ele testificou Cristo ao lado de Deus, à direita de Deus. E essa última situação, queridos, fez ainda que acendesse mais a ira naqueles homens. Mas nada disso foi suficiente para mudar o coração de Estevão em relação àquilo que ele estava vivendo. Tanto é o ponto que ele chega de, durante o seu apedrejamento, orar pelos seus inimigos. A morte de Estevão, queridos, impactou a vida de um jovem que estava ali, um tal de Saulo. Sim, o Saulo, o futuro apóstolo Paulo, ele estava lá. E aí, um determinado momento, aquilo já vai servir para trabalhar no coração daquele homem. Nós vamos ver a seguir que as perseguições elas se intensificam contra a igreja. E a igreja, então, será obrigada a ser dispersa de Jerusalém. Mas tudo isso, queridos, acontece seguindo o plano e os desígnios do Senhor. Observem aqui que lá atrás, no início da nossa videoaula, a murmuração dos helenistas na igreja gerou ali várias oportunidades. Os apóstolos, eles priorizaram o ministério da oração e da palavra, mas 7 novos líderes espirituais foram eleitos e consagrados ao serviço. E dentre eles esse homem, Estevão e Felipe, que falaremos na próxima videoaula. Mas Estevão se torna aí o primeiro mártir do cristianismo. Então, o que isso quer nos mostrar? Que em síntese, queridos, mesmo com todos esses sofrimentos, mesmo com todas essas perseguições, mesmo com todas essas situações, a igreja continuava crescendo e se multiplicando. Amém? Espero que esse conteúdo possa ter abençoado a sua vida. E se Deus quiser, até o próximo estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Até lá.